como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Porra, Pometinha, pelo amor de Deus. Vocês estão jogando nada, mano. Tu ficou olhando o Pedro fazer o gol de peito na tua cara, irmão. Cara, o que aconteceu, mano? Você é o mais frouxo desse elenco, sabe por quê? Tu tem 17 anos, você não corre, mano. Tu tem 17 anos, mano. Você joga desde a base, mano. Eu acho que é o momento que a gente diz pra caralho. As decisões são tomadas lá dentro. Não é porque um é mais calmo, o outro é mais... Todo mundo vai ser cobrado. Falei pro Pedrinho, Lúcio Barbosa é uma vergonha. Lúcio Barbosa, uma vergonha. Ficou trabalhando para 777, mas deixou o Vasco na mão. Não fez nada em São Januário, não cobrou elenco. Uma vergonha. Lúcio Barbosa tem que sair. Todos aqui pediram a cabeça do Lúcio Barbosa pro Pedrinho. Não dá para aceitar. E ó, hoje o protesto foi contra jogador. Mas não tá passando batido não. Salgado, Osório e Duque Estrada. A gente vai cobrar. Venderam o Vasco para 777. 771. Uma vergonha. Isso aqui é Vasco, a gente não vai aceitar jamais. O Vasco é nosso, deles, jamais. Chateado, fico boladão, meu soco parede, quebra as coisas dentro de casa. Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco. Na verdade, eu fui criado no rival, né, no principal rival, e tenho um carinho enorme pelo Vasco. Passei muitos anos lá, no clube onde eu também estudei, fiz a parte da minha escola dentro do clube, e eu acho que isso são poucos os clubes que têm isso. E eu tenho um carinho enorme pelo Vasco, então minha preferência sempre seria o Vasco. Ainda podemos falar sobre o Vasco enquanto o Vasco sobrevive, mas o Vasco, Benja, se não tiver uma mudança radical a curto prazo, a gente vai estar daqui a, no máximo, 2 anos, discutindo os motivos que fizeram o Vasco acabar. Eu só não vou mandar a polícia na casa dos caras. Mais uma vez, convidei o presidente Jorge Salgado, convidei também o vice-presidente Carlos Roberto Osório e convidei Roberto Duque Estrada, os 3, presidente, primeiro vice, segundo vice. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão ligados aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos juntos aqui para falar muita coisa relacionada ao nosso Vasco da Gama, né, gente? É a ressaca aí da maior goleada da história que a gente levou para o maior rival. Parece não ter fim, parece não acabar, né, gente? Enfim, fato é que hoje pela manhã, né, os torcedores ali do Vasco, alguns torcedores fizeram presente na entrada das dependências do CT Moacir Barbosa para tecer, para fazerem duras cobranças aos atletas do elenco, até mesmo para o presidente do Vasco, Pedrinho, né? A gente vai até repercutir esse assunto no dia de hoje. Vamos falar de Felipe Coutinho também, que avançou, entre outras situações aí, o preparador físico Diego Pereira, né? O preparador de goleiros que foi efetivado no Vasco. Vamos abordar também a parte financeira do nosso clube. Vamos falar do imbróglio judicial entre a SAF e o clube associativo na justiça, né? Agora, o jurídico do Vasco, aí, o Pedrinho, tá dando mais um passo para tirar de uma vez por todas a 777 do Vasco. Então, tudo isso e muito mais a gente vai repercutir durante o vídeo de hoje. Eu peço para você aí, dar aquela forcinha pra gente, deixa o like. Pô, galera, é de graça, né? Custa nada, dá o joinha aí, dá essa força pro amigo de vocês pra tá aí... o YouTube, né, tá recomendando o nosso conteúdo também. Peço para você também que ainda não se inscreveu, né, dá aquela forcinha pra gente, se inscreve, é de graça, pra gente representar aí vocês, torcedores e torcedoras do Vasco aqui na plataforma. A gente trabalha com a verdade, com honestidade, sempre com muito amor à camisa, honrando sempre a nossa Cruz de Malta, mas trabalhando sobretudo com a verdade, tá, galera? E também, é lógico, aquele pitaco, né, de opinião, tá, gente? Dito isso, quer continuar nos ajudando, deixa o anúncio correr para o nosso canal gerar receita, ajuda bastante a gente ficar
ficar de pé, e também você pode se tornar membro a partir de R$2 por mês. Lembrando que a gente já realizou um sorteio de 2 camisas para os inscritos. Quero sortear agora 2 camisas para os membros, um sorteio exclusivo para os membros. Para participar do sorteio, basta se tornar um desses membros. Com a partir de R$2 por mês, já ajuda o nosso canal a se ficar cada vez mais forte, se fortalecer e a gente ficar de pé, e ainda concorre, né, a esse sorteio exclusivo, além das vantagens ali nas lives, né, no chat ao vivo, nos comentários. Valeu, galera? Dito isso, então vamos dar início aqui ao nosso vídeo. Como vocês já acompanharam aí o spoiler, né, um pré-vídeo que eu sempre coloco aí logo após a vinheta do nosso canal, né, galera? É o seguinte, vamos começar falando então das cobranças que nós tivemos aí, né, que os nossos atletas foram cobrados hoje pela manhã, logo pela manhã, 6 e pouca, 7 e pouca da manhã, né, já tava o bicho pegando ali nas imediações do Moacir Barbosa, tá, gente? Que foram os seguintes jogadores aí que foram cobrados: o Ryan Vitor, o Paulo Henrique, o Puma Rodrigues, o Léo Jardim não foi cobrado, na verdade a torcida falou que está com ele, está ao lado dele. Sobrou também para o Vitor Luiz, o Adson, que não entrou em campo, também foi cobrado, foi perguntado a ele por que ele ficou fora do jogo, né, porque ele não vem jogando. O Maicon, tentaram parar o carro dele, mas o Maicon não parou, né, acabou se acovardando, a verdade é essa, tá, gente? Aí até mesmo o Pedrinho, né, até mesmo o Pedrinho foi cobrado também. Então eu vou colocar para vocês em sequência esses videozinhos que eu acabei de mencionar, para vocês tirarem suas próprias conclusões, tá bom? E a gente já volta para continuar falando desse assunto. Você é o mais frouxo desse elenco, sabe por quê? Você não corre, mano, tu tem 17 anos, mano. Você joga desde a base, mano. Você joga desde a base. Você conhece isso aqui, irmão. Você é uma vergonha, mano. Mano, você não marca ninguém. Você fica lá na frente parado. Você não correu em nenhum momento, mano. É uma vergonha, irmão. É uma vergonha, irmão. Porra, vamos tem 17 anos essa camisa, mano. Caralho, você vai, porra. Só conversar, só baixa o vidro aí, só conversar. Só conversar, mano, Paulo Henrique. Ô, irmão. Bom dia, irmão. O que tá acontecendo, meu amigo? O que tá acontecendo? Deixa ele falar. A gente tá trabalhando, a gente sabe o resultado, sabe o que foi. Vergonhoso também foi, realmente. Mas, cara, a gente só tem que falar pra você que a gente vai trabalhar, que a gente vai se dedicar ao máximo, o resultado não pode acontecer. Realmente, a gente tem consciência total disso. Valeu. 3-1, irmão. Tem que ter vergonha na cara, Você tem que continuar dentro de campo. Você tem sido frouxo. Tu tem sido frouxo. Tá contigo, Léo! A gente tá contigo, Léo! Porra, Pometinha, pelo amor de Deus. Vocês estão jogando nada, mano. Tu ficou olhando o Pedro fazer o gol de peito na tua cara, irmão. Cara, o que aconteceu? 6 dentro da área. 6 dentro da área, Puma. Tranquilo, mano. Que isso, mano? Olha essa camisa aqui, mano. O que tá acontecendo, cara? Isso aqui é prático, irmão. Você tá gritando Vasco. Pô, não dá, mano. Vamos correr, mano. Vamos dar a vida, pô. 6 pro Flamengo. O que tá acontecendo? O que muscular de cima da história do mundo, cara. Ai, 20 milhões, Porém, mano, fique à vontade. Tu tá correto. Tu sentiu na... Ué, tu sentiu eu contra o Flamengo, atendeu? O treino português do campo fica sabendo que é, mano. Se machucou pelo amor de Deus. Tecnicamente, cara, esse time é melhor do que 2019. Em 2019 a gente batia de frente com os caras. Meu irmão tá dando vontade de raça só. Trocar ideia. Valeu. É o Pedrinho, pô. Coisa rápida. Com todo respeito, mano. Eu sei que foi um cara educado, mas já deu, irmão. Tem que cobrar todo mundo, mano. Vou ter que tirar aquele mais, Eu sei, mano, eu sei. Mas, Pedrinho, daqui pra frente, mano. Fala. Demorou. Valeu. Mas aconteceu internamente, a gente resolve. Eu acho que é o momento que a gente difícil pra caralho. As decisões são tomadas lá dentro. Não é porque um é mais calmo, o outro é mais... Sim. Vamos aí, Vamos aí, o Pedrinho, pelo amor de Deus. Se vocês quiserem falar, eu venho falar com vocês. Pô, vem falar pra gente então. Pedrinho. A gente foi entrar no CT? Fala aí, na moral.
Eu acho que a gente tem essa de jogos importantes pra caralho, é importante a gente jogar pra que tudo dê certo. Então, assim, é melhor vocês falarem comigo, cobrar de mim, deixar os jogadores tranquilos e eu volto aqui e falo com vocês. Mas, Pedrinho, você, olha só, todo respeito, você é o menos culpado dos caras que são mal culpados, irmão. Elenco frouxo, Pedrinho. Não, calma aí. Pedrinho, olha só. Peraí. Você tá 6 meses já, irmão. Nem a lâmpada da arquibancada vocês trocaram, irmão. O que tá acontecendo, irmão? O Lúcio Barbosa não faz nada, Pedrinho. O que tá acontecendo, irmão? Não, deixa ele falar, mano. Peraí. Para de filmar, mano. Segue. Fala, rapaziada. Hoje a gente veio aqui no CT fazer esse protesto pacífico. Cobrança, ó. Léo Mole, Pelé, Galdames, ó. Tá eu e Ramon aqui. Irmão, não dá pra passar a torcida vascaína. Chegou a hora da gente cobrar. 6-1 foi vergonhoso. A gente não pode aceitar isso. Perder pros caras dessa forma. Jogadores omissos, covardes. Jogadores frouxos. Hoje a gente veio aqui no protesto pacífico como torcedor cobrar essa rapaziada. Verrete, Léo Jardim e Paê, a gente segurou, mas o restante não dá pra passar. Elenco frouxo, não dá. O Vasco é maior que todos eles, o Vasco é nosso. Pedrinho parou pra conversar com a gente. Pô, agradeço ao Pedrinho pela educação, olho no olho, conversou com a gente, nos passou o que tá acontecendo. Vai marcar pra conversar com a gente de novo. Então, assim, a gente quer um Vasco melhor, Felipe tá chegando aí, mas todo mundo vai ser cobrado. Falei pro Pedrinho, Lúcio Barbosa é uma vergonha. Lúcio Barbosa, uma vergonha. Ficou trabalhando pra 777, mas deixou o Vasco na mão. Não fez nada em São Januário, não cobrou elenco, uma vergonha. Lúcio Barbosa tem que sair. Todos aqui pediram a cabeça do Lúcio Barbosa pro Pedrinho. Não dá pra aceitar. E ó, hoje o protesto foi contra jogador. Mas não tá passando batido não. Salgado, Osório e Duque Estrada. A gente vai cobrar. Vender o Vasco para 777. 771. Uma vergonha. Isso aqui é Vasco. A gente não vai aceitar jamais. O Vasco é nosso. Deles, jamais. É isso aí, né, gente? Agora só aqui, né? Fica só a dica pra galera que foi lá no CT. Tá certo, tem que cobrar mesmo. Agora, tem que cobrar também o Jorge Salgado, rapaziada. Vocês que tem disponibilidade para fazer isso aí, que estão correndo atrás, vão cobrar o senhor Jorge Salgado, vão fazer protesto também lá na frente da SAF, da 777, que isso pode ajudar muito o Vasco na justiça, viu? A gente vai falar disso daqui a pouco, sobre esse imbróglio judicial. Se a torcida começar a cobrar lá na frente da SAF, isso vai atrair o olhar da justiça também, para poder pensar no torcedor, que está sendo o que é mais lesado nessa situação aí, nesse trâmite que está acontecendo aí, somos nós, torcedores, tá, gente? Agora uma outra situação, né, é o seguinte, a informação que a gente tem é que, assim, é questão de horas, talvez dias, mas as horas, os minutos aí de Lúcio Barbosa à frente da SAF do Vasco estão contados. Isso mesmo, CEO da SAF, Lúcio Barbosa, vocês viram aí o torcedor que organizou o protesto falando no início do vídeo, né? É o seguinte, tá todo mundo pedindo internamente a cabeça, vamos dizer assim, né? Conjecturando, obviamente, né, gente? Pelo amor de Deus, hein? Todo mundo pedindo aí a demissão, né? Sumária de Lúcio Barbosa, ele que é o CEO da SAF do Vasco da Gama. E é verdade, porque ele participou da montagem desse elenco de 2023, que conseguiu ser pior do que a montagem, não, 24, perdão, que conseguiu ser pior do que a montagem do elenco lá do ano passado, né, gente? De 2023. E diga-se de passagem, né, só para ficar bem claro, ano passado ele também estava na SAF, né? Só que ano passado ele era diretor financeiro. Outra coisa agora que eu me lembrei, tô de amarelinha hoje, tá? Porque a camisa do Vasco, eu já falei pra vocês, vou ficar um bom tempo sem usar aí os próximos dias. Tô chateado, tô de luto ainda, né? E eu tô usando amarelinha porque o Coutinho, né? A situação dele avançou, por isso que eu tô usando amarelinha. Mas, enfim, eu sou meio maluco, tem hora que eu misturo uma coisa na outra, mas vamos dar continuidade aqui, gente. Fato é que os torcedores estão aí na sua legitimidade de protestar, de cobrar assim agora. Me deu raiva, hein? Não sei se vocês repararam. Vocês viram a carinha de nojinho? A carinha de quem tava querendo rir do Ryan enquanto era cobrado? Esse moleque tá de brincadeira. Com 17 anos, ganhando o salário que ele ganha, vivendo do jeito que ele vive. Badalado, a torcida do Vasco abraçando ele pra ele fazer isso. Nem correr pra marcar o moleque ajuda, é brincadeira. Sabe? Eu vi um certo medo ali na cara do Puma. O Paulo Henrique foi sujeito homem, parou. O Pedrinho. O Léo Jardim, né? Ou até o Adson que não entrou em campo. Agora o Ryan quer meter essa bronca, gente. É brincadeira, né? É brincadeira, gente. Isso, sinceramente, é brincadeira. Agora é o seguinte, já falando que é tudo brincadeira mesmo, né? Vamos mudar de assunto aqui.
Como já segue aí uma manchete na tela, vocês já acompanham a arte, né? CRVG e 777 se preparam para discutir no para disputas no TJRJ e na arbitragem da FGV, Fundação Getúlio Vargas, tá, gente? Isso mesmo, o Pedrinho aí, o presidente do Vasco, faz mais uma movimentação para retomar 100% do controle acionário da SAF do Vasco, jurídico aí do Vasco da Gama, né, através do presidente Pedrinho, do pedido do presidente Pedrinho, né, que eles entendem que é sim o momento de tentar recuperar aí 100% do futebol do Vasco. Estão preparando aí, tá, gente, um requerimento, um pedido que deve ser entregue até o dia 14/6 desse mês agora, mês de junho, mês vigente, até o dia 14 de junho deve ser entregue esse requerimento aí, né, gente, juntamente ao TJRJ, para que essa situação seja levada ali para a arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, tá, gente, que vai julgar essa situação. É o seguinte, Álvaro Silva, depois que isso acontecer, qual será o próximo passo? Gente, o próximo passo do Pedrinho é abrir o contrato aí para o sócio estatutário, né, para quem tem direito a voto no Vasco, pelo menos. O certo é abrir para todo o torcedor do Vasco. Esse seria o próximo passo do Pedrinho aí, né? Esse seria o correto, né? E, obviamente, passar o Vasco a limpo, tá? Passar o Vasco a limpo, né? Até mesmo porque não pode ficar impune esse crime que fizeram com a nossa instituição aí, que vem sangrando. É humilhação em cima de humilhação ano após ano, tá, gente? Essa é minha opinião. Agora, já pegando o gancho, falando um pouco de finanças, né? De administração, é o seguinte, Vasco anunciará em breve operação financeira emergencial para dar fôlego ao caixa até o final do ano de 2024, tá, gente? Isso mesmo, o Vasco ontem surgiu essa notícia na noite de terça-feira que o Vasco tá preparando aí um plano, né, gente? Isso mesmo, uma operação financeira de emergência para manter aí as contas do clube em dia, salário, operação do futebol, tudo que envolve aí, né, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Fato é, né, gente, para ser bem sincero aí para vocês, o Pedrinho, né, não só tem essa missão de manter as contas em dia, mas tem a missão também de angariar recursos, né, de buscar mais parceiros comerciais, mais patrocinadores, investidores, né, para a gente ter um Vasco aí financeiramente falando, melhor dizendo, sustentável, né? Autossustentável, que senão a gente pode quebrar. Falando em quebrar, eu vou colocar para vocês um trecho, né, de uma entrevista concedida pelo Euriquinho, filho do Eurico Miranda. Não me levem a mal, tá, gente? É só tô falando aqui do Vasco da Gama, tá? Só para ficar bem claro. Vou colocar para vocês aí um trecho do Euriquinho, que estava na CNN alguns dias atrás, lá no programa com Benja. Então acompanhe, né, tudo que ele falou em relação essa iminente falência do Vasco da Gama. Vejam aí com calma e a gente já volta. Nori, boa tarde, mano. Ainda podemos falar sobre o Vasco enquanto o Vasco sobrevive, mas o Vasco, Benja, se não tiver uma mudança radical a curto prazo, a gente vai estar daqui a, no máximo, 2 anos, discutindo os motivos que fizeram o Vasco acabar. O Vasco está com prazo de validade, o Vasco vai acabar se não tiver uma mudança radical. Opa, calma, Euriquinho. Ô, Euriquinho, essa frase sua é muito forte. O Vasco não acaba, Euriquinho. Vai acabar, Benja. Pode confirmar, pode anotar o que se sabe dos bastidores, o que foi feito nesse contrato, a maneira como o Vasco foi vendido, as consequências desse contrato, as consequências da irresponsabilidade de quem o fez, elas são seríssimas e as pessoas ainda não tomaram a dimensão. O Vasco teve aportes financeiros nos últimos 2 anos, e no ano que vem acabam-se os aportes. E com esses aportes, o Vasco está demonstrando isso aí que a gente está vendo, está passando essas vergonhas que tem passado. Imagina quando o dinheiro acabar. O dinheiro vai acabar, não foram solucionados os problemas das dívidas, o Vasco vai pedir recuperação judicial, e o final de quem pede recuperação judicial e não cumpre com a recuperação judicial é a falência. O Vasco vai falir em 2 anos se não tiver uma mudança radical. Porque, até para dar uma satisfação, hoje mais uma vez reiterei convites, como a gente sempre faz, porque também tem meia dúzia de pessoas que acham que a gente não chama. Eu só não vou mandar a polícia na casa dos caras. Mais uma vez, convidei o presidente Jorge Salgado, como fizeram na semana passada, fiz de novo ontem à noite, fiz hoje, para que ele viesse aqui e está aberto a falar. Convidei também o vice-presidente Carlos Roberto Osório, que também me respondeu que não poderia, que acha que não é o momento de falar, e convidei Roberto Estrada, que está na Inglaterra, acabou de me mandar uma mensagem, está na Inglaterra, os 3, presidente, primeiro vice, segundo vice, então os 3 convidados, tá? Sem problema nenhum,
Aqui a gente não tem o porquê de não convidar ou deixar de convidar. Pois bem, aí como vocês viram, aí como vocês acabaram de observar, os senhores, os cidadãos responsáveis por deixar o Vasco dessa tal maneira, lógico, não foram só eles, o próprio pai do Euriquinho, o senhor Eurico Miranda, já falecido, também tem culpa no cartório, né? Outros presidentes também têm culpa. Outro dia veio até um amigo falar aqui, Álvaro, mas o Dinamite não tem culpa, né? Porque ele ganhou um título. É verdade, ele ganhou também um título, né? Mas o Eurico ganhou um punhado de título também. Né? Até um amigo falou aqui no comentário, Álvaro Silva, mas eu fiquei sabendo que na época do Dinamite ele sofreu ameaça, né, para não fechar contrato com patrocinadores. Aí eu não sei, aí é um caso para a polícia se isso aconteceu. O Dinamite deveria ter se reportado à polícia, deveria ter sido aberta uma investigação seríssima no Vasco, né? Agora, eu não sei se é verdade, entendeu? Só sei que é o seguinte, na gestão do Dinamite o Vasco pegou dívida, do Eurico pegou dívida, do Campelo pegou dívida, antes desses caras já vinha pegando dívida, pegou mais ainda agora na gestão do Salgado. Então, assim, tem que ser investigado. O Vasco precisa ser passado a limpo, tá? O Vasco está sangrando, o Vasco já vem sangrando já há anos, tá? Esse 6-1 que a gente levou no Maracanã domingo foi apenas aí uma cereja, foi aí a ponta do iceberg só, tá? Esse 6-1 é apenas a ponta do iceberg. O Vasco, como já vim falando para vocês, a gente vem levando 6-1 fora de campo já há muitos anos. Para não dizer já há décadas, no plural. Já há pelo menos 2 décadas a gente vem levando aí esse 6-1 fora de campo, tá, gente? Então, é de suma importância o departamento de futebol do Vasco, o Pedrinho, sobretudo, angariar mais recursos. Fechar mais patrocínios, mais parceiros. É fácil? Não é. Precisa de muito dinheiro? Precisa de muito dinheiro para manter a operação. Então, estamos falando aí numa possível reformulação no elenco daqui 20 dias, um mês no máximo, quando a janela se abrir. Para isso acontecer, vai ser necessário que se enxugue a folha salarial para abrir espaço para trazer jogadores. Ainda assim, dependendo do atleta que se for buscar no mercado, pode ser que se precise de um valor para dar de luvas, para trazer o atleta, não sei. Então precisamos urgentemente angariar recursos. É por isso que eu falo, o Vasco é um dos clubes que tem mais problemas no país hoje, mais conturbados. Você tem uma notícia boa de um lado e 3, 4 notícias ruins do outro lado, né? Fazendo contrapeso na balança que nunca fica a favor do torcedor. Essa balança, né, é sempre injusta com o torcedor, né? Parece que está sempre ao lado de quem faz tudo errado no Vasco, né? O torcedor que não tem culpa de nada disso acaba sempre morrendo com essa roupa, né? Se é que vocês me entendem, né, gente? Agora é o seguinte, mudando de assunto, falar um pouquinho aí ainda falando do futebol, do Pedro Martins, né? Só para ficar bem claro aí, tá, gente? Ele que vai ser aí par do Felipe, né? Nesse novo departamento de futebol do Vasco. Pedro Martins, juntamente com o Vitor Bastos, participaram de um evento, tá, gente? Lá no Transferrum, o evento de Transferrum, melhor dizendo, lá em Cancún, no México, tá? E devem retornar nessa quarta-feira para o Brasil. Só lembrando que eles foram a trabalho pelo Vasco da Gama, tá, gente? Para ficar aí o registro. Não tô passando pano, não é nada, mas também não é justo, né, gente? Distorcer as situações. Agora entrando pelo menos uma noticiazinha boa nessa fatídica quarta-feira, né, gente? É o seguinte. Como vocês já acompanham a manchete na tela, Aston Villa deu o aval a Felipe Coutinho para negociar com o Vasco. A fonte aí é o @newscolina, né, gente? Não, é o Twitter, né, do News Colina, melhor dizendo, perdão. E o Leonardo Baran, jornalista Leonardo Baran. Então, segundo essa informação, o Aston Villa já deu o aval para o Coutinho negociar com o Vasco. Então, gente, se procede mesmo essa informação, se é quente essa informação, né? A gente sabe que hoje estava previsto para o encontro acontecer nessa quarta-feira entre Pedrinho e Felipe Coutinho, né? Se procede mesmo essa informação, um passo enorme, né? Faltando apenas aí assinar os documentos, porque se o próprio Aston Villa já teria liberado ele, né? Então significa que a rescisão está saindo lá, saindo a rescisão, o Felipe já pode assinar com o Vasco, né? Nesse primeiro momento a informação que a gente tem seria aí um contrato agora em definitivo até 2026, né? O Coutinho a princípio teria aceitado receber aí algo em torno na casa de 600 a 800 mil reais por mês, né? Lembrando que ele estava recebendo atualmente lá no mundo árabe, no Catar, algo em torno de 3 milhões e 300 mil reais por mês, tá, gente? Isso mesmo, por mês. E outra coisa, viu? Outra informação muito importante, divulgada pela mesma fonte aí, a qual já mencionei a vocês, Coutinho já teve de Pedrinho a garantia de que o time do Vasco será reforçado aí no segundo semestre, ou seja, nessa janela, hein? Então, informação muito quente é de que o Pedrinho já teria dado a garantia aí nessa quarta-feira já pro Coutinho, ó.
Segundo semestre agora a gente vai reforçar o elenco. Além de você, vamos trazer outros jogadores. Essa é a informação que pegou a gente aí meio que de surpresa, de certa forma, nessa quarta-feira. Agora, uma coisa é prometer, outra coisa é cumprir, né? Porque prometer até a 777 cumpriu. Prometeu pro Ramon Dias um monte de jogadores aí que não chegaram até hoje, né? E já chegou, Rafael Paiva já foi interino, já chegou Álvaro Pacheco e não chegou jogador nenhum. Tá? Falando em chegar jogador, agora vamos falar numa barca, né? Alguns atletas podem estar deixando o Vasco, tá? Isso mesmo, alguns jogadores podem estar deixando o Vasco da Gama. A gente toma conhecimento que uma lista aí, né, encabeçada por Medel, Serginho, Rossi e Maicon, podem estar deixando o Vasco para aliviar a folha salarial, tá? O Vasco pode estar buscando uma negociação com esses atletas. Não sabemos no momento se existe negociação em aberto ainda para eles deixarem o clube. Mas essa é a informação de momento, de que Medel, Serginho, Rossi e Maicon podem deixar o Vasco. Eu já incluiria nessa conta o David, né? Já que tem um time da MLS que poderia estar com interesse nele, ele pertence ao Internacional, ainda não bateu a meta mesmo. Nada contra ele, mas tecnicamente não vale os 25 milhões de reais que estão pedindo nele. O Vasco está sangrando, precisando de dinheiro. Então eu já incluiria o David nessa conta aí e já colocaria também o Cleiton e o Galdames, tá? Na minha humilde opinião, devolveria já o David aí, deixaria o David aí voltar a treinar lá com o Internacional, para o Inter vender ele no meio do ano, tá? E emprestaria o Cleiton e o Galdames para alguém, tá? Não sei como é que tá o contrato do Galdames com o Vasco, se é só até dezembro, tá? Ou se é por empréstimo, mas enfim. Se é por empréstimo, devolve ele pro Genoa, o Galdames. E o Cleiton empresta ele para alguém, para um time de Série B aí. Não é possível que não tenha nenhum time precisando de um atacante, tá? Essa é a minha opinião. Já aproveitava esse bonde aí. Já dispensava Medel, Serginho, Rossi e Maicon. Valeu, muito obrigado. Deixaria o David aí ser negociado para a MLS, né? Dispensaria o Galdames e emprestaria o Cleiton. E na minha opinião, já aproveitaria a deixa e já faria aí essa situação, tá? E outra coisa, viu? O Hugo Moura, que a gente questiona, eu questiono muito ele aqui, com razão. Pelo menos ele teria corrido muito mais, tá? Do que o Galdames, hein? Não sei, posso estar errado aqui, tá? Porque o Galdames não correu nada. Pelo menos o Hugo Moura foi expulso no outro jogo ali, porque o cara ia entrar com bola e tudo. Ele fez o pênalti. Foi infantil? Foi, mas fez o pênalti. E o Galdames não faz nem isso. Não faz nem isso, né? Que resultou no 6-1 aí do último domingo, né, gente? É brincadeira. Outra situação, gente. Funcionário efetivado no Vasco, tá? Isso mesmo. O Matheus Famer foi oficializado como preparador de goleiros do Vasco. Só para ficar o registro, o Matheus Famer estava trabalhando na comissão técnica permanente de Ramon Dias. Ramon Dias deixou o Vasco, ele permaneceu e hoje, né, foi efetivado como preparador de goleiros. Quem teve uma proposta na mesa recusada no dia de hoje, tá, gente? Foi o preparador físico Diego Pereira, tá? O Vasco teria aí oferecido a ele o cargo de coordenador físico da base do Vasco. E ele negou logo de cara. A informação que a gente tem é que ele quer trabalhar no futebol profissional e não na base. Então já virou uma novela também, uma palhaçada já, essa situação envolvendo o Diego Pereira, né? Já virou uma palhaçada, né, gente? Pelo amor de Deus, que novela que essa aqui também nunca se resolve. Agora vamos dar uma virada na chavinha aqui, gente, só um instantinho, falar um pouquinho do futsal, tá? Daqui a pouco, logo mais, o Vasco entra em campo pelo Campeonato Carioca, enfrenta a equipe do Magé fora de casa. A partida terá transmissão aqui no YouTube às 9 da noite, tá? Com torcida única, somente com os donos da casa, que é a equipe do Magé. Então, Magé e Vasco da Gama, Campeonato Carioca, hoje, 9 horas da noite, aqui no YouTube. Gente, agora é o seguinte, se tratando aí do Vasco, né, no mercado nesse momento, as informações são as seguintes, tá? O Douglas Luiz, atleta formado na base do Vasco, que joga no Aston Villa, pode ser transferido para a Juventus da Itália. Se isso acontecer, o Vasco pode ganhar 5% de comissão do valor da venda, tá, gente? Por lei, por ser o clube formador do meia atacante aí, até mesmo da seleção brasileira, tá bom, gente? O zagueiro Luan, que está no Palmeiras hoje, está sendo especulado também lá no América do México. Se a situação acontecer, se ele for jogar no México, Luan, né, se for vendido lá para os mexicanos, o Vasco também ganharia uma comissão em cima do valor dessa venda, tá? O Felipe Coutinho, como vocês já sabem, a situação dele avançou muito, né? O Aston Villa liberou ele para negociar com o Vasco, chegaria com vínculo até 2026 com o Vasco da Gama. Tivemos a informação também nessa início de semana de que o Vasco sondou o atleta argentino atacante que joga no Celta de Vigo da Espanha, Franco Cervi,
tá? Ele que está avaliado aí na casa de 11 milhões de reais e tem contrato até 2026. Acho muito difícil hoje, né, esse atleta pintar aqui no Vasco. Tivemos a informação também na noite dessa última terça-feira de que o atacante Eric Marcos, né, está sendo especulado também lá no América do México, a mesma equipe que está especulando o zagueiro Luan, também cria da base do Vasco. Então, essas são as informações de momento, tá, gente, do mercado da bola, tá, gente, aqui do mercado da bola. E agora, meus amigos, então, né, é isso que a gente tinha para trazer para vocês, para deixar vocês aqui informados de notícias do nosso Vascão. Se a gente tiver mais informações, a gente brota, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!